Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Colossenses, Novo Testamento. Na carta de Paulo. Depois de Filipenses. Do verso 13 em diante. 13 seguintes. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito, dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos e inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Pai, fale conosco através da tua palavra. Te peço, te agradeço. Usa-me conforme tu queres, segundo o teu Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nesta noite, eu quero trazer a seguinte mensagem. Sempre acabo. Amém. Deixa eu só espelhar aqui. Eu sempre esqueço disso. Dessas coisas aqui. Sempre tem um. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a supremacia de Cristo, liberdade, soberania, herança e paz. Amém? Então, nessa carta aos Colossenses, Paulo fala a esta igreja que foi implantada, não diretamente por ele, mas por discípulos de Paulo. Epáfras é um deles. E Paulo, então, tem uma preocupação com aquelas igrejas, porque eram influenciadas por vários outros pensamentos que eram, então, colocados para o cristianismo naquela época nascente, né? E aí isso daí trazia muita confusão, porque eram trazidos muitos pensamentos de outras filosofias, de filosofias que na época, principalmente uma filosofia chamada gnóstica, e que traziam então confusões sobre acerca do cristianismo, no sentido de que não deveria haver só a fé em Jesus, mas eles deveriam fazer algumas coisas a mais para que então eles alcançassem uma espiritualidade ou alcançassem uma determinada plenitude espiritual, ou alcançassem então talvez uma salvação, porque nas igrejas, e essa igreja também não era diferente, havia também cristãos
cristãos judeus. Então, as igrejas normalmente eram igrejas mistas, né? Mas essa especificamente era mais composta de gentios, pessoas então que não eram judeus e tinham então entendimentos de outras religiões, né? Outras religiões também, mas outras filosofias, e eles absorviam estes entendimentos e estavam colocando isso naquilo que Paulo havia ensinado. E Paulo então escreve a carta no sentido de dar o entendimento a eles do que de fato então Cristo havia feito. E a sua soberania, né, a sua supremacia, Cristo está acima. Cristo é supremo, Cristo é o Senhor, Cristo é o Filho de Deus. Ele de fato é o Messias. Então, nele, nós lemos aqui, a gente vai ver isso, mas ele diz que nele está toda a plenitude. Então, em Jesus se cumpre, e é a partir dele, é nele, ele é quem vai dar para a gente, que crê nele, pelo seu Espírito Santo, né? Ele que vai dar essas condições e a condição de espiritualidade para a nossa vida. Amém? Não é pelo que eu faço, e havia dentre essa prática, né, dos gnósticos, o chamado ascetismo. Né? Que significa isso? O que é o ascetismo? É o fazer determinadas coisas, né, que então, através desses determinados atos, haveria talvez talvez não, né? Haveria através desses atos uma elevação, né, a uma espiritualidade, né, algo do tipo de que muitas religiões, principalmente de cunho oriental, né, o hinduísmo traz isso. Muitas vezes você sentar em determinadas posições, respirar de determinada forma, né? Sentar diante da natureza e coisas desse tipo, em que se acredita que ou fazer isso vai trazer uma plenitude espiritual, vai trazer uma espiritualidade, uma elevação. Isso no máximo, né, biblicamente falando e no Novo Testamento falando, é bom para você fazer, porque vai te trazer, né, um determinado bem-estar, mas não a espiritualidade que a palavra do Senhor está dizendo aqui, que o apóstolo Paulo está nos ensinando, porque esta foi alcançada por Cristo. Amém? Então Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele tem supremacia. E ele nos deixou, então ele nos trouxe a liberdade, ou seja, então eu não preciso bater na madeira 3 ou 4 vezes lá todo dia que eu acordo, porque isso não vai me trazer a determinada sorte que eu preciso, ou vai me libertar de algo. Eu não preciso fazer determinadas coisas para ser liberto, ou para ter uma liberdade. Então Jesus traz a liberdade, traz sabedoria, traz a herança. Qual é a herança de Cristo, então? E a paz, qual é a paz de Cristo? E Paulo, então, ele vai nos levar a essa profunda compreensão da pessoa de Jesus Cristo. Nós, como cristãos, precisamos entender esta profunda compreensão da pessoa de Jesus através dos evangelhos, através da palavra de Deus, através do Novo Testamento, dos escritos dos apóstolos, amém? Que tiveram com Jesus, que viveram o cristianismo ali, como Paulo, do início do século, amém? E tiveram então este entendimento do Senhor e da sua obra e da sua supremacia em todas as coisas. Em primeiro lugar, temos que entender então a liberdade de Cristo, né? Quando lemos aqui que ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em
quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Amém? Pela fé em Cristo Jesus, fomos então transportados, é o que ele está falando aqui, né? Ele nos libertou do poder das trevas, nos resgatou, então, da escuridão das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Através do quê? Através da sua morte pela cruz, ele pagou por nós o preço pelos pecados. Ele nos libertou do poder das trevas, ou seja, da escuridão, de estarmos longe de Deus. Então, e olha, vejam bem, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, que seguia a lei mosaica, a lei de Deus, os profetas, mas principalmente a lei do Antigo Testamento. Então, do Deus de Jesus, do Deus a quem Jesus havia enviado. E ele vai dizer aqui então que, olha, a lei não pôde, ele está o tempo todo falando isso, né, em vários dos seus escritos, e ele está dizendo o seguinte, que a lei não trouxe esta libertação. Ela trouxe regramentos até um determinado momento, porque o povo precisava. Mas Jesus, então, traz, de fato, a total libertação. A libertação da escuridão, da compreensão de Deus. Então, Jesus é aquele que, de fato, nos liberta para sairmos da escuridão das trevas. Ele é a luz. É o que vai dizer João. Nós estamos lendo o livro de João, o Evangelho de João. Né? A luz que alumia o mundo. Né? A luz estava no mundo. Mas os homens, vai dizer João, amaram mais as trevas. Porque as suas obras eram más. Então, ele nos libertou, sim, do poder das trevas. E aí a gente coloca, sim, o poder das trevas como estando também ali reunidos, o poder das trevas. E quando a gente fala do poder das trevas, o diabo, os seus anjos, a malignidade, sim. Mas também ele nos liberta do poder de estarmos na escuridão. Não vemos a Deus. Então, ir para Jesus é ir para a luz. E não fazemos determinados atos que vai nos iluminar. Como, por exemplo, o gnosticismo e outras vertentes atuais, digamos assim, né, do gnosticismo, de um gnosticismo mais atualizado, né, onde se encontram outras filosofias orientais de iluminação, onde nós, então, poderemos sermos iluminados, né, seres iluminados. Não. Paulo não está dizendo isso, a Bíblia não está dizendo isso, está dizendo que Jesus, sim, é aquele que traz a luz de Deus e a liberdade de Deus, a iluminação das trevas. Sem Jesus, ainda permanecemos com os nossos olhos vendados para as coisas de Deus, para a iluminação de Deus, para a plenitude de Deus. E aí permanecemos nas trevas. Mas Jesus então vem e nos liberta, e esta é a liberdade, amém? De ver para além. Paulo está incluindo aqui, certamente, na sua visão, a liberdade de determinados ritos, né, que eram feitos no próprio Antigo Testamento. Ritos sacrificiais, por exemplo, Jesus pagou o preço. Ele fez o sacrifício total. Então agora, cremos nele, nos direcionarmos para ele, buscarmos a ele. É isso. É estarmos diante dele. Lermos aquilo que ele trouxe para os discípulos, para os apóstolos. Amém? É isso que ele trouxe para a igreja. Então, o Senhor vai então nos libertando e nos transportando, e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
né? Qual é o reino do Filho amado? É o reino de Deus. Jesus anuncia o reino de Deus. Lemos nos evangelhos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, quando cremos no Senhor, e isso neste mundo, amém? Quando aquele que crê em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, Ele tem a supremacia, Ele é, de fato, supremo, né? Supremo Senhor, somos transportados para o seu reino, e o seu reino é de luz, de iluminação, de libertação. Não há como eu conseguir uma libertação por mim mesmo, em buscar determinadas teorias e etc, etc, para me iluminar e ser um ser iluminado. Jesus tem isso. Se eu buscar a Ele, se eu buscar a sua palavra. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Ele nos transporta para o seu reino. E neste reino eu tenho a redenção. Ou seja, eu tenho o perdão dos pecados diante de Deus, a remissão. Eu sou redimido. Ou sou remido, sou perdoado. Dos pecados diante de Deus. Pecados por estar afastado de Deus, por não conhecer e reconhecer aquele que é Senhor e Criador de todas as coisas. Amém? Este é a liberdade que Cristo nos dá, a liberdade que Ele veio trazer a este mundo. Então, não podemos nos colocar de novo em determinadas regras, digamos assim, que possam ser algo que vai trazer, ou que pensamos então trazer uma espiritualidade para as nossas vidas. E devemos tomar cuidado muitas vezes de tornarmos a prática da fé cristã como regras. Né? O estar na presença do Senhor deve ser o nosso objetivo. O estar diante da palavra do Senhor deve ser este o objetivo. E o Senhor vai transformar as nossas vidas. Amém? Mas não colocar regras que formatam determinada forma de estar. Então é isso que Paulo está falando. Não há formas de estar. Como ele diz lá em Romanos, que nada nos pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade. Né? E ele faz uma lista lá de coisas. Então não importa o estado que eu esteja, onde que eu esteja, se eu estou buscando ao Senhor. Amém? E ele está falando para os Colossenses, para a igreja do Senhor ali. E não importa como está, como é o local, o importante é que as pessoas estejam reunidas, os crentes estejam reunidos, buscando ao Senhor. Amém? E ao Senhor nos liberta e opera a sua libertação. A libertação vem de Jesus, então. Amém? Buscar ao Senhor é buscar a sua liberdade, a sua libertação. Ele é soberano nisso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não estou espelhando, né, Tereza? Espera aí. Estou pensando que eu estou espelhando aqui. Não foi? Isso aqui é uma coisa... Eita, nós. Tenta espelhar. Está espelhando o teu aí? Não, acho que foi agora. Então tá. Estou achando que eu estou espelhando aqui. Então, liberdade aqui primeiro, né? E aqui, em segundo lugar, temos a sabedoria de Deus. Paulo fala sobre isso, né? Ele é a imagem do Deus invisível.
Então, quando Jesus se manifesta, ele manifesta a pessoa de Deus, que é invisível. Amém? Se manifestou essa terra em carne e osso. O primogênito de toda a criação, o primeiro aqui de toda a criação, né? Gerado por Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui que ele era antes, assim como João diz lá nos evangelhos, ele era antes, porque ele estava com Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas, olha só, nos céus e sobre a terra. Então a gente, lendo essa carta aqui de Paulo aos Colossenses, a gente lembra um pouquinho de João, né? Do Evangelho de João. E, de fato, a carta do apóstolo Paulo de Colossenses, segundo estudiosos, ela foi escrita no ano 60 depois de Cristo. Então, 30 anos depois da morte do Senhor, morte e ressurreição do Senhor. E o Evangelho de João, talvez 90 ou 100 depois de Cristo. Então, bem depois. Todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, nós lemos esses versos aqui, a soberania e a sabedoria incomparável de Deus que é manifestada em Jesus. Então, é em Jesus que está esta sabedoria e a sabedoria de Deus. Amém? Nós não podemos e nunca, né, chegaremos, e aí essa era uma das premissas do gnosticismo que Paulo aponta, né? Chegaremos a uma plenitude ou iluminação, seja ela espiritual, por nós mesmos. Não há. Então, é o Senhor quem traz este poder, né, esta espiritualidade para as nossas vidas. Porque Ele é a imagem do próprio Deus invisível. Jesus fez aquilo que Jesus fez, ninguém mais fez neste mundo. Por mais que os discípulos também fizeram e operaram milagres, mas não como mestre, não como Senhor, não como Jesus. E operaram no nome de Jesus, no poder do Senhor Jesus. Amém? Nenhum homem neste mundo, no seu próprio poder, se é que há, né, operou tal milagre, ou opera tal milagre. Na pessoa de Jesus encontramos toda a sabedoria divina. Ele é o Criador tanto de todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. E assim, quando olhamos para Ele, vemos a sabedoria de Deus em ação. Amém? E isso nos desafia a buscar a sua sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Amém? O estar com Cristo é buscar, então, esta sabedoria de Deus. Deus diz na sua palavra, no Antigo Testamento, já no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, como por exemplo em Tiago, que vai dizer, se alguém quer sabedoria, peça a Deus, busque a Deus. Aí vemos lá no livro de Não. Nós vemos lá no livro, agora deu um branco aqui, né? Não é livro de Reis, não, mas vemos o rei Salomão que busca a sabedoria, em Samuel, segunda Samuel. É primeira Reis que tá? Samuel busca Salomão? Em primeira. Então, obrigado. Em primeira Reis, né? Samuel que busca e pede sabedoria a Deus para. Primeira Reis é Salomão que busca sabedoria em Deus. Então, Samuel, falei? Então tá. Salomão que pede sabedoria a Deus para governar o povo. Amém? Então, e Deus vai dizer para ele lá, porque você
não pediu, né, como outros reis pediriam talvez, a morte dos seus inimigos, ou muitas riquezas, né? Mas você pediu sabedoria para governar o povo. Eu vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar também a morte dos seus inimigos e as riquezas também. Amém? Então, o que você tem pedido para Deus, o que temos pedido para Deus, já é um bom indício aí, o que a palavra de Deus nos ensina, pedir sabedoria para Ele. E onde está a sabedoria plena em Deus? Está na sua palavra, mas está manifestada no seu próprio Filho, em Jesus Cristo, que veio em carne. Amém? Por isso, nós temos a herança de Cristo. E qual então é a herança de Cristo? Ele diz aqui aos Colossenses, no verso 17 e 18, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter toda a primazia em todas as coisas. Aqui somos lembrados que Jesus não é apenas o Criador, mas também o herdeiro de todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Não quer dizer que você, como é do Senhor, e tem muitas pessoas que falam isso, né? Então se tudo é do Senhor, tudo é meu, né? Eu vou reter. Não, não é nada disso. Mas se tudo é do Senhor, o Senhor pode colocar as coisas na tua vida. Amém? Se você estiver com Ele. Não é, eu tenho então o Senhor, eu tenho a posse de tudo, tudo é meu, só vou me apossar. Não, nada disso. Porque Ele é o Senhor e Ele concede a você. Então, tudo deve passar por Ele. Amém? Ele é o herdeiro de todas as coisas, tudo pertence a Ele. E Ele é o cabeça da igreja. Amém? Então, por isso que não adianta queremos determinar ou declarar algo, se não passar pelo Senhor. Devemos pedir a Ele. Amém? Ele que é o Senhor. Se Ele é o Senhor, né, e agora quando a gente fala em Senhor, e eu estou me referindo a esta palavra, né, que no grego é Kyrios, né, e que significa Senhor, e o Senhor, na época de Jesus, era aquele que ordenava aos seus servos que eram escravos. E se ele liberasse de determinada coisa, o escravo só tinha parte se fosse liberado pelo seu senhor. Ele não tinha liberdade nele. Amém? Só que, Paulo, sabendo disso, ele vai dizer, e nós vimos que Jesus tem e nos dá a sua liberdade. Não, a liberdade de Jesus não é como o mundo a dá, né? Na verdade, o senhorio de Jesus, aqui a gente está vendo o senhorio de Jesus. Jesus não é senhor como o mundo. Ele é um senhor que liberta e nos dá liberdade nele. Amém? Mas precisamos entender que Ele é o Senhor, estamos submissos a Ele, porque a herança é dele e parte dele, para então nos abençoar. Amém? Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Como seu povo, compartilhamos a Ele em Cristo. Isso nos lembra que a nossa identidade e responsabilidade como membros do corpo de Cristo, lembra que somos responsáveis também, somos chamados para viver de acordo com a sua vontade, honrando como nosso Senhor. Amém? Então, o Senhor, como Senhor, Ele abençoa e nos abençoa. Mas Paulo está enfatizando justamente aqui, não é por você ter feito determinadas coisas, não, mas porque Ele é Senhor.
E as coisas que vêm de Deus, elas são graça. Amém? Elas vêm pela graça, pela misericórdia. O tempo todo nós vemos isso nos evangelhos, o tempo todo nós vemos isso nas coisas de Deus. Graça é favor imerecido. Então, quantas coisas que você já foi abençoado por Deus sem merecer? A primeira delas é a própria salvação em Cristo Jesus, por somente crer. Amém? Então, a herança vem do Senhor. O Senhor, de fato, quer nos abençoar, mas devemos entender que nele está a bênção. Às vezes nós queremos aí nos dirigir à bênção, né? Ficamos pedindo e ficamos focados na bênção. Mas ele é a bênção maior. E como o Senhor, ele sabe o que é melhor para nossas vidas, para nos dirigir. Amém? Porque se tudo é dele, ele pode nos abençoar. Amém? Na direção, mas ele dá a liberdade para você viver nesta vida. Amém? E por fim, então, nós temos a paz. Esta paz que vai além de todo entendimento. É uma paz que o mundo, então, não pode dar. A paz de Cristo, ela fala de reconciliação. Nós lemos aqui, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. E o que acontece? Eu estou dizendo isso, e Paulo está enfatizando aos Colossenses, porque se eles tinham no pensamento que eles deveriam fazer determinadas coisas, porque senão eles não alcançariam a plenitude espiritual, ou talvez não alcançariam uma salvação, ou talvez não alcançariam o perdão de Deus. Muitos às vezes ficam pensando, meu Deus, eu não vou fazer isso, ou não vou fazer aquilo, ou fiz... O Senhor, na sua liberdade, pelo seu Espírito Santo, dirige a tua vida. Amém? Você não precisa ficar preocupado, justamente em observar. Em outros textos, Paulo fala, por exemplo, aos Efésios, vocês não vão precisar ficar mais observando a determinadas festas, e eram as festas judaicas. Porque eu perdi a festa tal, a festa da lua nova. Meu Deus, pecado profundo. E agora? Não, o Senhor nos libertou dessas coisas, porque é o crer em Jesus, é o estar na sua presença, é o estar na sua palavra. Amém? É o estar no seu culto racional, na sua presença. E o Senhor, quando estamos na presença dele, vai nos transformando. Esta é a paz que Paulo está falando que Cristo dá. Onde Deus fez através de Jesus, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Amém? Então, a plenitude total da espiritualidade essa plenitude não há em nenhum outro, e nunca houve em nenhum outro neste mundo, senão em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. E nunca vai haver em ninguém neste mundo. E você não alcança por você mesmo. Você não alcança pelo que você faz, não alcança. Você pode fazer o que você quiser. Você não alcança. Está em Cristo Jesus. Ele pode sim te dar. Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. O sacrifício de Jesus, o derramamento do seu sangue, foi derradeiro.
foi o sacrifício perfeito diante de Deus. Por isso que Deus não aceita e não vai aceitar mais nenhum outro tipo de sacrifício para expiação de pecados, senão o sacrifício de Jesus. Então, o seu sacrifício para expiação de pecados não vale de nada. A sua confissão de pecados, o seu arrependimento diante do Senhor, sim, vale. Porque é Ele quem nos perdoa. É o sangue dele quem perdoa. E é o Senhor transforma a sua vida. Amém? E aí Ele te dá a paz no seu coração. É Ele, é através dele. Por Ele e por meio dele foram reconciliadas todas as coisas, quer nos céus e quer na terra. Através do seu sangue derramado na cruz. Ele restaurou, então, a paz do homem para com Deus. A paz que fora quebrada pelo pecado. E em Cristo encontramos essa paz com Deus e também a capacidade de buscar a paz uns com os outros. Diz a sua carta em Gálatas que o fruto do Espírito é um dos elementos do fruto do Espírito, ou a manifestação do Espírito, do fruto do Espírito, melhor assim dizendo, né? O fruto do Espírito, porque são 9 elementos que ele traz lá, mas a manifestação do fruto do Espírito, ou o fruto do Espírito, se manifesta pela paz. Né? A primeira da lista é o amor. Né? Se manifesta, a primeira manifestação do fruto do Espírito. O Espírito de quem? De Deus, na vida daquele que crê. É a manifestação do amor de Deus na sua vida. Amém? E a manifestação do amor de Deus para com os outros irmãos, para com as pessoas, porque cumpre os mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus. É o amor a Deus, é o amor de Deus, mas é o amor a Deus e o amor ao próximo ou ao semelhante. E a segunda lista é a paz. É a paz com Deus e é a paz aqui nessa terra. E então, tudo aquilo que advém da própria paz do Senhor. A busca desta paz. Amém? Ser um promotor da paz, ser uma promotora da paz. Esta paz que o Senhor, então, dá através dele e através do seu Espírito Santo. Amém? A supremacia de Cristo é uma verdade profunda e transformadora. Encontramos então em Jesus a liberdade, encontramos em Jesus sabedoria, encontramos em Jesus a herança e encontramos em Jesus paz. Amém? Paz com Deus, paz para viver neste mundo com paz, apesar do mundo ser atribulado, não é? Tantas tribulações neste mundo. Mas encontramos e na sua pessoa, na pessoa de Cristo, Ele é supremo. Amém? É isso que Paulo está deixando o recado lá. Estou enfatizando isso e parece que até é redundância a gente falar isso. Pregando a igreja, pregando a mensagem está sendo gravada, está sendo transmitida. Parece até redundância. Mas quantos não têm buscado em outros lugares a paz? Não têm buscado todas essas coisas, a liberdade, a sabedoria, a herança, se esquecem. Né? Quantos, que eu digo, crentes, se esquecem de que Cristo, ou em Cristo está esta plenitude, toda esta plenitude. Amém? Então, esta é a importância. E a importância da igreja do Senhor é de estar pregando Cristo, é de estar trazendo Cristo, e não outras coisas. Amém? Mas porque Cristo é o centro. Ele é quem proporciona todas essas coisas.
a liberdade, a sabedoria, a herança e a paz na sua própria pessoa. Este princípio, né, nos inspire você a viver a sua vida de forma que honre ao em tudo. Proclamar com ousadia que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Amém? E que o sigamos com devoção e gratidão em nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra que nos faz lembrar que o Senhor trouxe a liberdade da glória de Deus, aqueles que creem em Ti, Senhor. O Senhor continua a promover esta liberdade, aqueles que creem no Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja operando com o Teu poder, dando sabedoria àqueles que buscam ao Senhor, buscando a sabedoria. Ó Pai, sabedores de que a herança no Senhor é o Senhor, que o Senhor tem nas tuas mãos todas as coisas, e precisamos buscar ao Senhor, para que o Senhor, então, nos conceda conforme o teu querer, ó Pai, e que assim cada um dos teus filhos e filhas tenham paz em seus corações, ó Deus, num mundo que nos instiga cada vez mais, e tira muitas vezes a nossa paz, e quer tirar a nossa paz. Mas, Senhor, voltados para Ti, teremos paz, ó Senhor, porque Tu és o príncipe da paz. Então, que Teu povo busque a Ti, Jesus, como paz, a paz verdadeira, que o mundo não dá. Ó Senhor, a pacificação que Tu nos concedeu para com Deus, esta paz, é uma paz, ó Deus, que de fato excede todo entendimento, e o Senhor nos concedeu para que possamos viver em paz neste mundo como promotores da Tua paz. Seja assim com o Teu povo, seja assim conosco. Te peço, te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém.